Olá, boa tarde, mulheres. Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Bianca. Eu sempre compartilho um devocional aqui nos domingos. Bem-vindos todos a esse vídeo. E a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje está no livro de Romanos. Romanos capítulo 11, também tem um pedacinho no Romanos capítulo 12. Essa palavra, Paulo, está falando com os gentios acerca dos judeus, né? Nos versículos anteriores, eu vou falar no versículo 33, que é os últimos versículos, mas nesse contexto ele está falando para os gentios, que no caso somos nós, né? Nós não somos judeus, somos gentios, que pela desobediência dos judeus, nós recebemos, né? Essa graça foi estendida para nós. Mas, até que se cumpra o número correto de gentios que o Senhor tem separado para nós. Uma vez isso se cumpra, o povo judeu volta a ser resgatado, vai ser resgatado, né? Ele não perdeu o lugar dele de povo de Deus. E nesse contexto, né, o Senhor reitera que ele segue com esse pacto com os judeus, que são seu povo, né, que ele os ama, mas que devido à desobediência deles, né, o Senhor estendeu para nós, porque também quando Jesus veio, Jesus encontrou muita fé entre nós. Né? Se a gente lembra da passagem do centurião, quando ele fala: não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas basta só uma palavra para que o meu servo seja salvo. E Jesus mesmo fala: nunca, nem em Jerusalém encontrei tanta fé. A mulher que é cirofenícia, que ela está buscando Deus, ela vai de trás de Deus pedindo que o Senhor sare, cure a filha dela que estava endemoniada, né, de acordo com o que ela falava. E mesmo Jesus fala: não é justo dar os pães dos filhinhos aos cachorrinhos, né? E ela replica, né, a ele: mas os cachorrinhos comem as migalhas da mesa que caem dos seus servos. Dando a entender como quem diz: eu não estou pedindo que o Senhor me dê o banquete, eu estou pedindo uma migalha. Uma migalha, eu sei que para mim, uma migalha do seu amor, uma gota do seu amor é suficiente. E Jesus fica maravilhado com aquilo e fala para ela: vá em paz, porque a sua filha ha sido liberta, né, pela sua fé. Então, disso que nós estamos falando aqui, que graças a essa fé que nós também demonstramos para Ele, o Senhor estendeu essa misericórdia para nós. E então no versículo 33 do capítulo 11 de Romanos, fala assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aqui estamos falando de Jesus, né? Jesus, lá no capítulo de João, fala que ele foi o verbo e através dele todas as coisas foram criadas, né? Então Jesus, através do seu comando, e eu entendo que Jesus tem esse papel de o Filho, ele é o verbo, ele é onde se consome toda a criação, em Jesus Cristo. Então, nosso Senhor, nosso Salvador, através dele, por ele, para ele e através dele, são todas as coisas. Então, gente, a gente pode se dar conta que é como um círculo que se completa, né? Através de Jesus, todas as coisas foram feitas. Através dele, por ele e para ele. Deus criou todas as coisas. Criou o homem, criou a terra, criou a sua suficiência. Aconteceu o que aconteceu, né? Como conta a palavra no jardim lá, com a primeira família, a primeira criação.
e depois daí foi seguindo uma coisa, um abismo atrás do outro. E Deus teve que oferecer o seu filho para resgatar novamente a humanidade. Assim como o pecado entrou por um só homem, que foi Adão, porque o pecado entrou por Adão, não entrou por Eva, o pecado entrou por Adão. Se você lá em Gênesis vai dizer, quando o homem comeu do fruto, então o pecado entrou através do homem, porque ele era o cabeça, né? Então, como eu disse, também aqui na palavra explica isso, através de um homem entrou o pecado, era somente necessário um homem para retirar esse pecado. E esse homem foi Jesus, porque com a lei do Antigo Testamento não era possível reivindicar ou vindicar nenhum homem, né, do seu pecado, redimir do seu pecado, né? Mesmo que ele cumprisse todas as leis, era impossível um homem não pecar. Então foi necessário que Jesus viesse para cumprir a lei em toda a sua capacidade, né? Jesus não invalidou a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, na qual viviam os judeus. Jesus cumpriu a lei, a sua cabalidade. Ele cumpriu todos aqueles mandamentos que eram necessários dentro do que Deus esperava da humanidade. E Jesus cumpriu quando teve esse período aqui na Terra. E assim como através de Adão entrou pela desobediência, a nossa culpa, o castigo, a queda da humanidade, através de Jesus, essa queda é restaurada. Por quê? Porque assim como o homem pecou, através da remissão de pecado, como diz a palavra, sem morte não há remissão de pecado. Então, através dessa morte de Jesus, uma oferenda perfeita, nós fomos redimidos do nosso pecado. Então, não é que a nossa natureza não é mais caída, não é que a nossa natureza agora ficou perfeita porque aceitamos a Jesus Cristo, não. Agora a nossa natureza tem a possibilidade de ser redimida através do sacrifício de Jesus, que foi único e suficiente para nos limpar, para nos para nos colocar, desculpa que às vezes eu confundo com o espanhol, para nos colocar debaixo de um novo pacto. Antes estávamos embaixo do pacto abraâmico, né? Verdade? De Adão, desculpa, não Abraão, no pacto de Adão. Adão veio, Deus tinha umas regras. Você não pode comer do fruto daquela árvore, porque você positivamente morrerá o dia que você coma. Esse era um pacto que Deus tinha com Adão. Eu vou te dar tudo, a única coisa que você não pode fazer é isso. Ele quebrou esse pacto. Deus veio no resgate, né? Veio no resgate. Ainda assim, Deus teve que sacrificar um animal naquele jardim, tá? Para cobrir aquele homem e aquela mulher. Em Gênesis está lá também. Diz que ele teve que, né? Não diz que ele matou, mas diz que ele cobriu o Adão e Eva com peles de animais. Eles tiveram que se retirar do jardim por causa do que eles haviam acontecido, porque Deus falou, dentro do jardim estavam duas árvores, tá? Estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi a que eles comeram o fruto, e estava a árvore da vida. Por isso que eles tiveram que sair do jardim, porque lá em Gênesis, se eu não me equivoco, 3, que é no comecinho, eles falam, temos que ter cuidado agora, porque eles já conhecem o bem e o mal. Não vai que eles comam da árvore da vida e nunca mais morram. Então, aí não tinha mais como resolver essa situação. Por isso, eles tiveram que sair. E essa árvore da vida, ela também é mencionada lá no Apocalipse. Quando nós entramos, quando a Nova Jerusalém fala que a árvore, as folhas dessas árvores serão frutos e serão de sanidade para todas as nações. Então, voltamos aqui para falar de Jesus. Então, através de Jesus, nós recebemos a libertação dessa caída do Adão, tá? Lá no jardim.
e de tudo o que seria a condenação do homem. Nós não teríamos essa possibilidade de viver eternamente, que foi para o qual nós fomos criados em um primeiro momento. Deus não fez a gente para morrer. Deus não fez Adão e Eva para morrer. Ele fez para viver com ele eternamente. Mas devido à atitude de Adão, isso foi que aconteceu. Por isso no nosso coração está a eternidade. A gente não quer morrer, a gente não aceita a morte, a gente não entende a morte. Porque na verdade nós não fomos criados para morrer. Nós vamos morrer, sim, uma vez, porque temos que morrer para a remissão de pecados. Sem morte não há remissão de pecado. Jesus veio, nos salvou, vamos deixar esse corpo e a promessa que nós temos é que vamos a ressuscitar um dia, né? Eu creio que nós temos essa promessa. Eu creio. Eu não creio que isso aqui seja... Tá passando uma polícia aqui ou alguma ambulância. Eu creio. Eu creio que aqui não é o final. Eu acho que aqui é um caminho, né? Nós estamos no caminho com o Senhor, no caminho com Deus. Então, minha gente, o que eu queria deixar para vocês hoje é isso, olha. Na vida nós temos aflições. Na vida nós temos problemas, desilusões, decepções. Também temos muitas alegrias, verdade? E nos passa a todos. Agora, como está passando essas coisas lá em Petrópolis, é muita coisa. E principalmente agora, nesses últimos anos, né, nós estamos vendo como o mundo muda, como tudo muda. Mas temos uma promessa. Ele disse, o mundo e as suas palavras e as suas coisas, tudo passará. Mas a minha palavra não passará. Então, eu faço um convite para que voltemos a pensar no meio de todo esse caos, de toda essa situação, dificuldades que possamos estar atravessando agora mesmo, porque eu sei que todos nós temos, eu tenho as minhas, cada um terá as suas, a fazer uma reflexão assim, ó. A palavra de Deus nos dá uma segurança de que tudo vai passar. Tem dias que a gente está feliz, tem dias que a gente está triste, tudo são fases na nossa vida. Como dizia Eclesiastes, tem um tempo para tudo, debaixo do céu. Mas a palavra de Deus não muda, Deus não muda. O que Ele disse, Ele vai fazer, independente de qualquer um de nós. Mas Ele é fiel ao seu povo, Ele é fiel àqueles que confiam e esperam nele. Ele é um Deus fiel, Ele é um ser maravilhoso e Ele deu o seu Filho, Jesus, para nos resgatar. E Jesus esteve aqui conosco na terra como homem. Ele padeceu na carne tudo que a gente padece. Ele sabe o que é ser homem. Por isso Ele ganhou o direito de julgar a gente quando chega aquele momento. Por quê? Porque Ele sabe. Ele vai julgar com justiça, por quê? Porque Ele sabe como é estar aqui. Ele sabe como dói, Ele sabe que não é fácil. Então é um juízo justo e por isso que Ele, o nosso fiel sacerdote, está diante de Deus intercedendo por nós. Por isso que Ele ganhou esse direito, esse privilégio, porque Ele cumpriu o que Ele tinha que cumprir. Então, minhas irmãs, meus irmãos, quem esteja escutando essa palavra hoje, olhe para os céus. O Senhor falou comigo uma coisa essa semana, preocupada com algumas coisas, eu fui buscar uma resposta, um vídeo no meu celular, assim, como que eu estava ali buscando a informação que eu necessitava para minha preocupação, porque eu tinha que resolver umas coisas no celular, baixei a cabeça, né? E eu estava num parque, assim. E quando eu baixei a cabeça para olhar para o meu celular, para buscar o que eu estava buscando, eu escutei a voz no meu coração que dizia, a resposta não está olhando para baixo, está olhando para cima. Você anda olhando muito para baixo. Por isso que você está assim. Eu apaguei o telefone e levantei minha cabeça e lembrei do Salmo 121.
né? Olharei para o monte, de onde verá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E me constrangi. E me dei conta que sim, realmente, eu estava andando com a cabeça muito para baixo. Eu estava buscando informações, muita informação no meu celular, buscando, consultando no computador. Eu estava esquecendo de olhar para o alto. Então, minhas irmãs, olhem menos para baixo. Olhem menos para o chão quando a gente às vezes está derrotado ou se sente caído. Olhe menos para o chão. Olhe mais para o alto. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Assim que eu deixo um beijo grande para vocês. Uma boa semana. Eu vou seguir orando por todos nós, por todas vocês. Peço também que orem por mim. E peço que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê força e nos ajude a levantar nossa cabeça. Ainda quando a gente está se sentindo derrotada, que a gente necessita informação ou necessita um consolo, que a gente vai ali olhar no celular ou para esquecer o tempo passar. Vamos olhar para o alto. É para lá. É para o céu, para cima que a gente tem que olhar. Um beijo, boa semana. Eu espero estar aqui no domingo que vem. Beijo.